Bom dia! Você está sintonizado no 3 das 11. Histórias, pessoas descontraídas e fora de série. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui você encontra informação com muita leveza, entrevistas com conhecimentos e histórias inspiradoras. Nós somos 3 apresentadores. Eu sou Isaías Germano, Gabi Bertoli e a Flávia Vieira, que não pôde estar com a gente hoje. Mas a gente ainda continua aqui tocando o programa. E eu vou lembrar você para não esquecer de comentar, deixar suas perguntas nas nossas redes sociais, compartilhar esse vídeo no YouTube também do nosso parceiro Piracicaba Hoje. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, bom dia a todos, boa noite, né? Dependendo do horário que você está aí conectado com a gente. E hoje nós trazemos ao programa um assunto importantíssimo. A gente sempre procura trazer temas relevantes, hoje não é diferente, mas vamos levar com leveza, com descontração, de uma forma que você consiga se informar e ter algum entretenimento junto com isso, né? Nós vamos falar sobre feminicídio, né? Os crimes contra a mulher. Um deles, cometido em Piracicaba há cerca de um mês, ganhou projeção nacional, com repercussão e indignação até hoje. O assassinato aconteceu quando a vítima, uma mulher de 41 anos, foi buscar a filha na escola. Ela foi morta a facadas dentro do carro, próximo à instituição de ensino. O caso chocou o Brasil e o trazemos aqui à tona no programa para fortalecermos o debate sobre medidas contra esse tipo de violência. A medida protetiva, para quê, para quem, como, né? Como e quando a gente pode se proteger, até que ponto a legislação em vigor, os recursos disponíveis conseguem evitar a violência, os traumas, as tragédias em lares e fora deles. Nosso programa hoje, para essa conversa tão necessária, traz a Guarda Civil Municipal Sheila Maiara Pereira Valverde, que atua na Patrulha Maria da Penha desde 2017, quando ela foi fundada aqui em Piracicaba, e desenvolve, né, através dessa patrulha, formas de proteção de mulheres vítimas de violência. Seja muito bem-vinda, é uma alegria, uma honra ter a sua presença aqui hoje. Muito obrigada pelo convite e é muito importante para mim também estar aqui. Eu já uso as minhas redes sociais para falar do assunto. É um assunto que eu gosto muito, tanto que eu sou a única guarda que está desde o início da criação da patrulha, na patrulha, porque o trabalho é algo prazeroso, levar esse tipo de informação para as pessoas, porque é útil, né? Com certeza, é utilíssimo. Eu tenho aqui um breve histórico, para um panorama para justificar essa nossa conversa aqui hoje, né? Pouco antes da pandemia, um gerente matou a tiros a ex-mulher que na ocasião tinha 33 anos, aqui em Piracicaba. Atingiu a vítima 3 vezes, na sequência ele atirou contra o próprio peito, dentro do apartamento dela, porque ele não se conformava com a separação. Ela tinha uma medida protetiva contra o agressor. Aí, no ano passado, nós tivemos 2 casos, né? Em janeiro, é o que eu tenho aqui de dados, Sim. Mas eu sei que você tem melhores estatísticas. Em janeiro deste ano, uma mulher de 29 anos, morta a facadas também no interior da própria residência na Vila Cristina. Ele confessou o assassinato e tal. Aí a estudante Maristela Libório, que foi atingida a facadas no rosto, ano passado também, rosto, pescoço e tórax, também no apartamento dela, pelo namorado. E no país, né, o número de assassinatos de mulheres registrados como feminicídios no Brasil teve até uma leve queda em 2001, na comparação com 2020, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança. O resultado positivo, apesar de os números continuarem sendo inaceitáveis, porque foram 1.319 mortes, feminicídios no país, apesar desse número, né, ter diminuído um pouco, esse resultado se deve ao desempenho de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, houve uma queda em 2020, né? Em 2021, desculpa, com relação a 2020. Já no outro extremo, né, Tocantins, por exemplo, o número de mulheres mortas em condições de feminicídio deu um salto. Né? Lá, no caso, aumentou de 2021 para 2020, a mesma coisa no Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Diferentemente do número de feminicídios, o número de estupros de mulheres aumentou no ano passado. Também na comparação, né, com o ano de 2020. E nós temos a lei do feminicídio, que considera quando o assassinato envolve violência doméstica, familiar, menosprezo ou discriminação da condição da mulher. O Brasil tipificou o crime em 2015, com a aprovação da lei, e endureceu as penas para quem mata mulheres pelo fato de serem mulheres.
nos chamados crimes passionais, por exemplo, que até muito pouco tempo eram tidos como crime passional, algo um pouco que banalizado, digamos. Relacionado à emoção. Exatamente. No homicídio, a lei prevê pena de 6 a 20 anos de prisão, mas quando for caracterizado o feminicídio, a punição parte de 12 anos de prisão. De qualquer forma, apesar de leis, a gente sabe, nós temos leis para tudo. As mortes, os assassinatos, a violência continuam acontecendo. E a sensação é de que o que a gente tem hoje disponível, os recursos e as leis, não são suficientes. É isso que fica para a gente, cidadão comum, que vê esse tipo de morte acontecendo, morte anunciada, né, que poderia ter sido evitada. Porque em 2 casos dos que eu citei aqui, realmente a vítima já tinha uma lei, já tinha a medida protetiva. Né? Geralmente, esse resultado, né, é um contexto de violência, de vários episódios que podem ter sido denunciados ou não. E quando uma mulher acionou o sistema de segurança, ou de justiça ou de saúde, existe uma medida, que é essa, a protetiva, e a gente gostaria de entender, né, como essa morte anunciada acontece. O que falhou nesse processo? O que faltou nesse tipo de circunstância? A gente, hoje, com esse mundo virtual de redes sociais, quando sai esse tipo de notícia, a gente vê muito comentário. E eu confesso que fico muito triste quando eu escuto ou leio que a culpa é da polícia, que a Lei Maria da Penha não serve para nada. Porque eu trabalho direto com isso e não é bem assim. Não é só, a gente não precisa só de leis mais duras. A gente não precisa só de uma polícia mais atuante. A gente precisa de políticas públicas para enfrentar de melhor forma essa violência doméstica. Como? Levando conhecimento. Hoje, aqui em Piracicaba, por exemplo, nós já iniciamos um processo de palestras em escolas para o pessoal do ensino médio, aquela fase de adolescência, para começar a entender que a tal situação que está acontecendo na casa, ou na casa da amiguinha, ou na casa do vizinho, não está errado. Aquilo é um crime. Então, precisa tomar alguma atitude. Já para aquelas crianças, adolescentes, não aceitarem esse tipo de situação. É fácil para quem está de fora falar, aceitar, né, dessa forma que eu coloco. Sim. Mas é um processo. E até dentro da própria polícia, um outro assunto que eu vejo muita reclamação é a respeito do tratamento que as mulheres vítimas que vivem em situação de violência doméstica passam na questão do atendimento policial. Porque existe muito essa cultura machista e sempre a culpa é da mulher, né? Sim. Que roupa ela estava, o que você fez para isso acontecer. Por que não separa? A mulher gosta de apanhar, a gente escuta isso, lê isso o tempo todo. Infelizmente. Sim. E a ideia que eu falo de política pública, essa é uma delas, né? De espalhar, de trazer conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive, espalhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, que vocês têm também, no sentido de que a culpa não é da mulher. Dói, ninguém gosta de apanhar. É que muitas vezes ela não sabe, ela não tem forças para sair daquela situação, ela não sabe que existe uma rede de apoio para ela não sabe como que funciona uma medida protetiva, e aí acha que não adianta, que a lei não presta, que medida protetiva não funciona. Estava conversando com a Gabi agora um pouquinho antes, até dei um exemplo. Quando eu vejo, e algumas pessoas me chamam no particular para conversar e tal, medida protetiva não serve para nada. Serve. Aqui em Piracicaba nós temos a Patrulha Maria da Penha, que nem todo mundo tem conhecimento, mas nós atuamos especificadamente com medida protetiva. Eu não atuo no atendimento de ocorrência de violência doméstica, eu atuo com medida protetiva. Mas não tem viatura que atende quando está acontecendo agressão? Tem. Qualquer viatura atende. A minha é um grupamento especial. A gente trabalha com isso, com o acompanhamento dessas mulheres. Sheila, essa medida ela funciona de que forma para a mulher? Bom, vamos pegar lá do começo. Eu sofri uma agressão, uma ameaça, porque não precisa ser uma agressão física, e aí eu registrei um boletim de ocorrência. Quando eu registro o boletim de ocorrência, e eu vou representar esse boletim de ocorrência, eu posso solicitar uma medida protetiva de urgência. Né? Eu tô com medo, meu ex ou meu pai, não precisa ser só o seu companheiro. Sim. Relacionamento... Eu sou mulher e tenho um relacionamento com outra mulher, posso também, né? Claro que vai ser avaliado aí a situação, quem está em situação vulnerável nesse relacionamento, mas qualquer dessas situações aí eu posso solicitar uma medida protetiva.
E aí vai para o juiz tem 48 horas para conceder ou não essa medida protetiva. Passou as 48 horas, um oficial de justiça vai até a casa dessa vítima entregar aquele documento. Olha, você tem uma medida protetiva, vai fazer a leitura daquele documento, explicar quais são os direitos dela ali, os deveres, porque tem deveres também, né? Ela também não pode descumprir. E aí, normalmente, ela é orientada já na delegacia, naquele primeiro momento onde ela foi registrar o boletim de ocorrência, sobre a patrulha. Quando chega essa medida protetiva, ela precisa fazer contato na Guarda Civil, através do 153 ou através de um número de WhatsApp que nós passamos ali na DDM mesmo. E nós fazemos uma entrevista com essa mulher para entender a história dela, o histórico do agressor, que tipo de agressor, as características dele, veículo, todas as informações. E para entender também o grau de violência. Essa eu preciso dar... Todas merecem prioridade, mas tem alguns casos que são mais graves. Que ele não aceita o fim, ele está ameaçando, ele ameaça de morte, vou tirar os filhos, eu vou sumir, aquelas ameaças veladas. Então, eu preciso dar uma atenção especial. Como que é feito isso? Através de rondas. Nós rondamos as residências delas, o trabalho, locais em que elas frequentam. Sempre fazemos contato, a viatura para em frente à residência daquela mulher, liga o sinal de luz, né? Pra dar uma inibida também, né? Sim, o agressor, saiu a medida protetiva, todo mundo acha que não serve para nada, então ele vai continuar descumprindo. A cultura é essa, não serve para nada. Exatamente. Ele vai continuar descumprindo. Só que a partir do momento que ele sabe que é crime, e ele vê uma viatura parada na frente da casa da mulher. Mas ele com vai qual continuar? frequência isso acontece? Isso Todos os depende dias. do contato dela? Não. Eu preciso que ela faça contato para fazer essa entrevista. Não é algo automático, porque nós recebemos muitas medidas protetivas e nós nem damos conta, nem temos efetivo para dar esse primeiro passo. Ela é que tem que... Então, a mulher tem que, com alguma frequência, assim que ela se sente Ameaçada ou mais fragilizada, assim, vulnerável, ela entra em contato... Ter essa comunicação mais constante, é isso? Na verdade, quando sai a medida protetiva, ela tem que fazer esse primeiro contato e é feita a entrevista. Na entrevista, ela é orientada sobre qualquer coisa. Ele não me ameaçou, ele só mandou mensagem. Mas ele não pode entrar em contato. Mesmo que não tenha acontecido uma nova ameaça. Ela já pode acionar, então. Ela já pode acionar. A gente fala bastante, e também a gente já comentou em alguns outros programas, a questão da violência... psicológica, né? Praticada entre os parceiros. E muitas vezes a gente percebe, até mesmo de amigos, amigas, né? Pessoas próximas, que a pessoa ela defende o agressor, né? Como você falou mesmo, e ela se sente culpada, né? Por que ele tá me violentando? Por que ele me bate? É porque eu mereço. Autoestima, né? A autoestima. E isso a gente tem que trabalhar. E principalmente essa questão da cultura do não adianta. Não é só na questão da polícia, mas em muita coisa. Essa questão do não adianta, tem um exemplo que eu sempre uso. Eu uso a casa. Imagine 2 casas. Uma tem alarme, cerca elétrica... Todos aqueles quesitos de segurança. A outra não tem nada. Qual está mais vulnerável? Eu consigo garantir que aquela protegida não... 100% não. Não consigo, mas ela está mais protegida que aquela sem nenhuma proteção. Inibe de alguma forma Inibe. mais, né? Sim. Não tem como negar isso, né? Uma violência que se interconecta, né, com as demais é a violência contra a mulher, né? Com as outras violências da sociedade, né? Que ajuda a estruturar essa sociedade mais violenta e a permissividade à violência, porque a gente já está acostumado de alguma forma. É triste falar isso, mas é uma verdade. Você acha que falta uma perspectiva mais integral, assim, do ponto de vista de orçamento, né, sobre a questão da violência contra a mulher, violência de gênero, né? Quais os principais desafios hoje? Além da questão, muitas vezes, da falta de comunicação mesmo, que essa mulher acaba recuando. E a questão, você falou, às vezes a gente não dá conta, pode não dar conta. Qual que seria, para você, hoje, o principal desafio? Na verdade, é muito peculiar de cada lugar. Cada município tem ali as suas particularidades. Aqui em Piracicaba, nós ainda não temos uma casa de abrigo. Imagine uma mulher que está em situação de violência doméstica e que tem a família fora, em outro estado. Ela não trabalha, não tem filhos, não tem para onde ir.
Muitas vezes essa mulher desiste. Ela chega a registrar o boletim de ocorrência, mas ela desiste porque ela não tem para onde ir. A situação aqui em Piracicaba é a seguinte: nós utilizamos uma casa de outra cidade, que eu não posso Tudo bem. citar aqui, mas não temos uma aqui perto. Se ela trabalha e ela vai para outra cidade, como que ela vai fazer, né, nessa situação? Ah, o filho estuda. Ela vai ficar uns Entendi. dias fora. Não, inviabiliza. Sim, mas já temos projeto para a Casa Lilás aqui em Piracicaba. Tudo caminha para que esse E existe problema seja... orçamento para isso? Algo já bem palpável, assim, Sim, concreto sim. nesse sentido? E tem uma perspectiva de... Tem um prazo? Tem alguma coisa para que isso seja concretizado? Não temos prazo, nós fizemos é um até projeto. é um projeto, por enquanto é um projeto. Tá. Nós estamos aqui hoje, né? Então, você que está nos assistindo, eu peço que deixe seus comentários, que depois a gente vai encaminhar para a Sheila, ela vai retornar aqui para a gente. É um assunto bem de necessidade mesmo. Então, eu peço que você participe aqui com a gente, compartilhe, comente. E, Sheila, é importante a gente ter várias mudanças no cenário social e a gente vê uma profissional feminina, quando ela cuida de outra mulher, há um diferencial. Você enxerga que as mulheres hoje, elas se sentem mais protegidas por ter uma profissional Essa feminina... representatividade, uma né? representatividade que possa cuidar delas. Eu não tinha ideia disso antes, né? A gente passa a entender ouvindo as mulheres. E sim, faz muita diferença. Elas se sentem muito mais seguras em falar com a mulher. Aquela mulher acabou de ser agredida por um homem. Como que ela vai contar? Como que um homem vai entender o que outro homem fez? Como ele vai entender aquilo como errado? Então, ela não consegue desabafar, ela não consegue se abrir. Muitas vezes, chega uma viatura com 2 homens, eu tô falando do atendimento ali na hora, depois, claro, tem a delegacia, que também o atendimento lá, preferencialmente, é feito por mulher. E ela fala, não aconteceu nada. Ela não consegue falar. E tem aquela questão do julgamento, que hoje nós estamos treinando, né? Todos, homens e mulheres, porque tem também aquelas mulheres ainda preconceituosas, para conseguir realizar esse atendimento. Porque nós não temos mulheres suficientes para atender todas as ocorrências. Mas sim, faz diferença. Elas se sentem seguras. Eu abri a minha rede social particular para falar desse assunto. Eu recebo muita mensagem de pessoas que fazem parte até do meu ciclo de amigos, que eu nem imaginava que passava por esse tipo de situação. E hoje eu consigo orientar. De 2017 para cá, que foi quando você começou a atuar junto à Patrulha Maria da Penha, como você se sente acompanhando, né, aproveitando esse gancho aí da pergunta do Isa, esses casos de perto? Assim, ainda é muito frequente a banalização por parte da própria mulher, como você estava falando aí, que, né, é cultural. E não só isso, assim, uma velha absurda compreensão social de que a violência, de alguma forma, teria sido provocada por ela. Existe meio que isso. Como você vê isso de lá para cá? Já houve um progresso ou ainda isso é muito frequente? Ou é mais frequente? Houve um progresso, mas pequeno. Até não só na questão da violência, do machismo em si, né, que já está ali enraizado em todos nós, para falar bem a verdade. Até uma situação recente que ocorreu e eu parei para refletir. Eu falei, poxa, isso ainda acontece? Acontece. Eu gosto muito de batom vermelho, né? E quando eu entrei aqui em Piracicaba, eu trabalhei na PM por 4 anos, depois trabalhei na Guarda Civil de Limeira e depois é que eu cheguei aqui em Piracicaba. Então, eu já tinha uma noção de rua, tinha uma noção de polícia. E eu trabalhei muito bem. Já me colocaram direto à noite. Meu parceiro não queria trabalhar. Nossa, eu não vou trabalhar com mulher. Mulher não sabe trabalhar. Vai trabalhar na viatura? Eu estou sendo punido. Ele pensou assim. Olha como ele encarou. E, naquele tempo, nós recebíamos como se fosse um prêmio. A viatura daquele plantão que conseguia pegar mais ocorrências. Isso já aqui em Piracicaba? Aqui em Piracicaba. Em 2016, 2017. 2016. E aquela viatura que conseguisse pegar mais ocorrências, que fosse mais produtiva, recebia o mimo. No primeiro ano que nós trabalhamos juntos, nós recebemos esse mimo todos os meses. Olha que bacana. Sim, a única viatura que tinha uma mulher na rua. E aí, o assunto rola, né? Entendeu? Sim. E aí ganhou uma fama, todo mundo, a Sheila trabalha bem e tal. Passou o tempo, fui para Maria da Penha, mudei o horário, fui trabalhar durante o dia e tal. E outro dia,
a gente faz alguns plantões extras, fui trabalhar em outro lugar e eu estava ali resolvendo uma outra coisa de máscara, estava na pandemia ainda, e eu ouvindo a conversa deles. Ah, a Sheila trabalha bem, hoje eu quero trabalhar com ela. Passou um pouco, mudaram de assunto, daqui a pouco, sabe a fulana? Ai, ela usa aquele batom de... Posso falar palavrão? Não palavrão. Aquele Bom, batom tá. Isso. A gente entendeu já. Ela não trabalha, não. Eu não trabalho com aquela pessoa daquele jeito. Olha o jeito que ela trabalha. Eu tirei a máscara na hora. Uhum. Ele viu meu batom. E aí ficou Estava aquele de silêncio. máscara, que situação. É importante a gente sempre estar quebrando esses preconceitos e Quantas barreiras, mulheres, né? eu tenho essa dúvida, quantas mulheres na Guarda Civil hoje, né? Quando você entrou pra cá, aqui em Piracicaba? Eu não sei falar o número exato, mas quando eu prestei o concurso para guarda, acho que tinha 50 vagas para homem e 2 para mulher. Ainda é uma barreira a ser quebrada, né? Com certeza. Bom, a gente tem alguns quadros aqui, Sheila, e um deles é o da Gabi, que é o Encurralado. Então, a Gabi, ela sempre traz uma polêmica, vamos dizer assim, né? Isso. Ou às vezes nem tanto, né, Gabi? Tem dias que tá leve, mas hoje não tá muito leve. Hoje não tá muito leve? Acho que não. Então, vamos aproveitar a Sheila aqui. Eu não sei. Vamos ver. Vocês, a critério de vocês dizem se é ou não é forte a coisa. Não, não é. É uma polêmica aí com relação à Anitta. Eu trouxe exatamente por isso. Que legal. Anitta gerou polêmica novamente com uma declaração em uma entrevista nos Estados Unidos. Uma semana após afirmar que os brasileiros só querem se divertir e transar, e alegar que a frase foi tirada do contexto, isso uma semana antes, né? A brasileira voltou a falar sobre sexo em uma participação num talk show que foi exibido na TV americana. Deixa eu chegar aqui para não ficar lendo tudo isso. Ela falou assim... a música falava sobre um homem casado, certo? E eu falei para ela, eu não acho que seja legal, eu jamais ficaria com um homem casado. Ela estava falando sobre uma música e tal, que fala de um caso extraconjugal. Nessa mesma entrevista, a brasileira garantiu que transa com todo mundo, se sentiu vontade e despertou euforia na plateia e nos apresentadores, quando assim disse. Aí ela disse assim, mais uma vez, as declarações não foram bem vistas pelo público brasileiro. No Twitter, a grande maioria dos internautas condenou a brincadeira feita pela cantora. E teve até uma declaração que não está aqui, acho que foi a primeira. Agora ela falou isso, né? Que jamais ficaria com um homem casado e que transaria com todo mundo que sentir vontade e tal. Anteriormente, ela havia dito alguma coisa como, eu transo com... Eu acho que foi nessa, com homem, com mulher, até com cachorro. Brincadeira, cachorro não. Uhum. Teve essa questão, né? Essa fala. E foi super criticada, e essa é a polêmica e tal. Parece um assunto, né? Você trazer uma artista aqui à tona para falar da vida de alguém. A gente está falando da vida sexual, uma coisa muito particular, cada um faz o que quer, né? Penso eu. E o que deseja, o que gosta. Mas a polêmica, isso se tornar uma polêmica, reflete o que a gente vive e a sociedade na qual estamos inseridos. Eu gostaria de saber a opinião de vocês com relação a isso. Assim, brincadeira, quando ela falou do cachorro, então, ela foi massacrada. Sim. Brincadeira tem limite? Ou as pessoas é que levam muito a sério a fala e pegam um recorte daquela fala e fazem disso, né, uma tragédia quase que? Eu vou falar por último, eu vou deixar vocês. Bom, eu acho que sim, que brincadeira tem limite. Essa questão do animal, né, uma coisa muito pesada para ser dita, mesmo que... Figura pública, né? Sim. Mas, com relação a transo com quem eu quiser... Gente, os homens falam disso o tempo todo. Em qualquer rodinha de balada, do trabalho, que tiver homens ali, eles estão falando disso. Porque eles podem transar com quem eles quiserem e eles são... Tá ok? E mulher não. E eu vejo as mulheres criticando. Quando ela fala sobre sexo, não só ela, mas ela principalmente porque ela realmente fala abertamente em público. As próprias mulheres em rodinhas familiares, de amigas minhas. Que absurdo, você viu que ela falou que ela faz isso, que ela faz aquilo e tal? E eu sempre penso assim, o corpo é dela, a vida é dela, ela faz o que ela quiser e os homens sempre fizeram tudo isso que ela fala. E podia até algum fazer essa brincadeira até do cachorro. Claro, ela logo se redimiu. Na mesma frase ela falou, não, tô brincando. Mas foi uma brincadeira de mau gosto, sem dúvida. Totalmente. E que as mulheres mesmo recriminam outras e não recriminam os homens. Se eles falassem a mesma
as mais mesmas uma vez, coisas. é o machismo enraizado, né? Por isso eu trouxe essa questão, porque tem muito a ver com o feminicídio. Sim. Com essa cultura machista real que a gente vive. Então, além, eu acho que de um plano orçamentário, das políticas públicas, da ação das guardas, das polícias, das medidas todas que nós temos em favor, para que isso não aconteça mais, para combater esse tipo de violência, essa educação que você comentou aí das palestras é tão importante quanto. Sim. Não Por é isso isso que eu que digo, falta. não dá porque- para responsabilizar apenas a polícia, apenas a lei. Existe N formas de melhorar essa situação de machismo. E quando você vai para a periferia, desculpe te interromper, que ontem eu estive num lugar bem assim complicado com relação a isso, assim, do machismo e da maneira como as mulheres são tratadas, eu ouvi de mulheres realmente porque elas não têm noção, não têm informação. Elas realmente acreditam que isso é normal, gente, mas realmente. Sim. Ela chorava e chorava. Eu falei, fala pra mim o que você tá sentindo. É com relação ao meu marido. Eu falei, mas o que é? Alguma violência? Pode falar pra mim, não vai sair daqui. Né? Eu ia até fazer alguma coisa, eu confesso, mas assim, não que a expusesse. Exato. Eu falei, pode falar. Ela falou, é a ignorância dele, normal, né? Ele bate. Normal. Mas eu acho, Gabi, que não é só a questão da mulher pobre, não. Não A escolhe. classe alta também, né? Sim. Principalmente aquela que é extremamente dependente financeira do Sim. esposo e do status que ela vive. Isso ocorre em todas as esferas, Isa, mas agora que eu tô lá, eu não sei se elas falam mais, então. Abrem mais. Eu acho que E hoje... se aqui a gente esconde mais nas outras... Sim, Eu não- sim. Mas, ó, é muito visível, assim, é todo mundo. Que nem essa questão da Anitta, existe uma polêmica, assim, é uma mulher que está se expondo. Eu particularmente, eu acho que às vezes é um pouco de exagero, mas eu vejo que é necessário. Né? Eu até fiz um vídeo sobre isso falando. Eu acho que é necessário para que as outras mulheres no futuro não precisem se expor tanto, para que elas possam viver uma vida normal. Vai naturalizar isso. Naturalizar, porque quando a gente fala do feminismo, o feminismo ele é para a mulher e é para o homem também. Porque não dá mais para a gente como homem também, se colocar num lugar onde também é massacrado, de certa forma. Porque a gente tem que, o tempo todo, ter a postura do macho e, às vezes, a gente não pode explorar também o nosso feminino. Exato. Né? Então, assim, às vezes eu também quero ter a oportunidade de cuidar do meu filho e deixar, assim, de agrado da minha esposa trabalhar e eu cuidar da casa. E isso me dá prazer e tá tudo bem. Então, a gente não pode. Então, são várias questões. Então, a sociedade hoje, infelizmente, ela é doente ainda. Eu acho que ainda vai levar muito tempo pra gente, né, ainda vai caminhando, mas a resolver passos largos, né? resolver essas questões e outras, né? E eu acho que é extremamente importante, né, o programa de hoje e trazer uma profissional feminina numa área que era muito masculina e Que se torna referência, né? ser referência para todo mundo. Sheila, eu fiquei sabendo de você, a gente já conversou sobre isso, mas é importante que as pessoas saibam, através do Isa, porque ele viu o Instagram da Sheila. Sim. Aliás, você pode divulgar seu Instagram aqui, por favor? Meu Instagram é sheilamaiara.sn. Eu deixei aberto para as mulheres que tiverem qualquer dúvida a respeito desse assunto. Pode mandar, eu respondo. Às vezes eu estou de plantão, não consigo responder na hora, mas SN de navio? SN de Tá. navio. Sheila com SHY, Maiara né? com Y.sn. Tá certo. E aí, nós falávamos sobre isso porque nós já queríamos trazer essa questão da representatividade feminina na polícia, na guarda, nesses âmbitos, nesses ambientes muito mais masculinos, né? Do masculino. Tanto que tinha 2 vagas quando você... E 50 para homens, 2 para mulheres e 50 para homens, né? Então, a gente vive isso ainda. Eu gostaria de saber das estatísticas aqui do nosso município com relação a esse tipo de crime. O que você tem pra gente, que eu sei que você tem os dados aí. Só antes de vocês explorarem a estatística, quando aconteceu aquele crime com a Carol, né? Com a Carol. Que é uma conhecida, eu estava pesquisando na internet, no mesmo dia que ela foi assassinada, 2 mulheres foram assassinadas também da mesma forma, não aqui em Piracicaba. Tem até Em algum lugar do Brasil. Tem até um Instagram que faz essa, vamos dizer assim, homenagem, não sei se é assim que a gente pode falar, a essas mulheres que sofreram essa violência. Então, é uma coisa que a gente para e fala assim, será que é só aqui que está acontecendo? E Não. foi no mesmo dia, mas 2 mulheres
da mesma forma brutal, entendeu? Então é um negócio muito sério que eu acho que a gente precisa prestar mais atenção. Aliás, esses dados que eu peguei no início, que eu comentei na introdução, Isa, aqui em Piracicaba, no ano passado, teriam sido 2 casos de feminicídio. Mas não sei se são. Eu peguei de jornais, eu fui pesquisando nos principais jornais da cidade para obter Esses são os esses que dados, saem, né? Exato. Mas é algo nacional. O Brasil, ele é o 5º em questão de violência doméstica. É o 5º. Olha quantos países tem, né? É terrível. É terrível. E já está nessa posição já faz um tempão. Por isso que eu disse, estamos caminhando a passos largos e lentos. E estupro, tem muito a melhorar. Então, que é o que acontece já dentro da família. Ali. E às vezes a pessoa pai, nem vô, percebe. tio. Né? A criança não sabe que está sendo estuprada, ela não entende. Então, você levantou essa questão cultural. Quando vocês falam, casos vêm à minha cabeça, né? E eu me lembrei de uma situação, essa questão de tudo é culpa da mulher, fica tão assim na pessoa já, que eu acompanhei uma vítima recentemente aí de uma situação de abuso, não chegou a ocorrer o estupro. E ela, quando ela estava narrando os fatos, ela já justificava. Olha, eu estava vestida assim, mas eu nunca brinquei com a pessoa. Não importa a forma que ela está vestida. Então, porque um homem está andando na rua sem camisa, pode? Gente, que é a coisa mais maluca que é a questão da amamentação, do aleitamento materno. Gente querendo que a gente se cubra, se esconda para fazer a coisa mais natural do mundo do mamífero, que é dar leite. Sim. Sim. Um outro ponto... Que ganha conotação sexual. Essa questão que você levantou, Gabi, da situação financeira da pessoa, eu concordo com ele. Acontece em todas as classes, em todos os lugares. A questão é que quem tem uma situação financeira mais avantajada, vamos colocar assim, ela tem vergonha. Então, não procura mais ajuda, mesmo, esconde né? mais. Porque, gente, você chega ali, é todo mundo, e fala abertamente. E é super tal. Aqui já se tem um nível de informação e de consciência do que é aceito e do que não pode ser dito. Eu fiquei pensando, foi bom eu trazer, porque então é exatamente isso. Você que trabalha com todas isso, as classes. Inclusive, eu tive uma situação de uma pessoa classe média, e ela demorou muito para nos procurar. Ela não quis registrar o boletim de ocorrência, porque ela é de uma determinada religião, onde o divórcio é condenado. Ah, tá. E o pastor da igreja dela... Eu falei pastor, mas... Mas Tem outras pastor de denominações Tem também, várias. né? Orientou a não tomar nenhuma atitude, porque aquilo é normal, ele é o marido, e ela tem que respeitar o marido. A questão da submissão é interpretada de maneira errônea. Sim. Sheila, a Gabi tinha te perguntado sobre alguns dados, você quer apresentar pra gente? Sobre questão de medida protetiva. Hoje, nós recebemos, em média, 45 medidas protetivas por mês. E acompanhamos 54 hoje aqui em Piracicaba. Só que todas essas passaram por nós, algumas reataram. Nós não interferimos na vida de ninguém, né? Nós orientamos. Acontece de o agressor parar? Acontece. Então, nós não interferimos. Mas ele não vai parar do nada, ele tem que entender. Aí ela foi lá, registrou o boletim de ocorrência, pediu medida protetiva, ele chegou a descumprir, foi preso, parou, pensou, eu errei, não quero essa vida, quero minha família de volta. Quanto tempo preso? Você lembra? Varia, mas normalmente fica aí uns 3 meses. Depende, né, se ele é reincidente ou não, do histórico. Não teve um que saiu há poucos dias da cadeia e foi procurar? Não foi? Saiu nos jornais todos, a coisa de 2, 3 semanas. Sim. Hoje existe a audiência de custódia. Essa audiência ela ocorre no dia seguinte à prisão. E muitas vezes ele já é liberado nessa audiência de custódia. Ah, mas ele está livre? Não. Ele foi liberado ali e depois ele vai responder. Tem todo... Mas ele consegue matá-la se ele quiser. E aí, Consegue. nesse meio tempo, o que pode ser feito? Porque é aí que eu falo da falha, que existe uma falha. Você falou que muitas vezes é por parte da própria mulher que perde a comunicação com vocês, com a corporação, com os representantes legais que podem protegê-la. Seria esse o principal motivo? Neste momento está nublado e Não tem problema. Por isso que na entrevista nós orientamos a mulher a qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer situação que ocorrer, para ela mandar uma mensagem naquele número de WhatsApp que nós passamos, ou ligar no 153, pedir contato com a viatura, porque nós rondamos, paramos ali e não batemos, né? Até porque
Imagina a viatura passando 3 horas da manhã todos os dias. Sim. Enfim, é um exemplo, nós passamos em horários variados, mas não tem condições de fazer contato todos os dias. Então, nós orientamos a mulher, olha, quando você quiser fazer contato, tiver alguma situação, nos procure. Quando ele é liberado, ela é comunicada. Então. E aí a gente pede para ela fazer contato. Hoje, nós recebemos também. Isso que eu ia perguntar, vocês não Hoje- têm esse acesso? Até pouco tempo, não. Hoje, sim. Hoje, sim. E aí, nós mesmos já ficamos Vocês em se alerta, né? antecipam, Isso. tipo. O importante é sempre estar em comunicação com a polícia. Acho que esse que é o ponto, né? E Sim, principalmente o que essa acontece? educação, né? O que acontece? As coisas não acontecem na hora. Então, imagine uma situação de descumprimento de medida protetiva por telefone. É descumprimento. Ele não pode entrar em contato, ele não pode mandar e-mail, ele não pode mandar um SMS. Eu consigo prender em flagrante? Quando ela me chama, olha, Sheila, ele mandou mensagem. Não, eu não consigo. Então, eu oriento essa mulher a registrar um novo boletim de ocorrência, agora de descumprimento de medida protetiva. Tá. Tá? E aí, o juiz que decretou essa medida protetiva, que deferiu essa medida protetiva, pode decretar a prisão preventiva desse agressor. Então, por isso que é muito importante. Às vezes a mulher fala, não, mas eu já fiz 3, já registrei 3 vezes. Registre a 4ª. Porque tudo isso aí vai chegar ao conhecimento daquele juiz e ele pode decretar a prisão preventiva. Tá. Pesquisadores nesse campo aí da violência contra a mulher e tal, eles levantaram aqui 3 principais falhas e violações, né? E que nós já comentamos aqui. Insuficiência dos serviços, equipe de segurança, né, para a mulher, né, que responsabilize o homem, banalização de episódios anteriores e culpabilização da mulher, que favorece a impunidade também. No seu sonho mais lindo, você que trabalha todos os dias com isso, deve ser muito difícil o que você enfrenta, sendo mulher. Não que todos não sintam da corporação, mas eu sei que a gente tem um olhar feminino e a gente se coloca e se sente agredida junto. Nos seus sonhos mais lindos, o que você imagina que seria assim ideal e solução para esse tipo de violência? É uma pergunta bem difícil, porque eu preciso de muito... É complexo. Eu preciso cuidar desse agressor, porque não adianta nada eu tirar essa mulher daquela situação de violência, mas ele continua sendo um agressor. Então, ele vai ter esse outro cuidado com o relacionamento, agressor. e ele vai continuar agredindo, eu vou ter Outras outra mulheres, vítima, exato. ele vai sair daquele relacionamento, vai se envolver com uma terceira mulher, e ela Hoje também... a gente não tem isso. Esse agressor, ele é preso, ele falta essa conscientização, Não, Ainda não. tá. Bom, pessoal, pra gente descontrair um pouco, a gente já tá chegando no final do programa, é bem rapidinho mesmo, né? E eu sempre lanço aqui no final a pergunta nada a ver do dia. Então não tem Que nada a ótimo. ver com o assunto pra gente dar um relax, porém é bem reflexiva, né? Essa pergunta. Você consegue falar a verdade sem sofrer? Isso é um ponto Eu sofro bem às vezes, importante. viu, pra falar a verdade. Principalmente falar a quando verdade. a gente não quer magoar alguém, né? Nossa, eu sofro. Eu fico pensando em todas as palavras e eu sempre falo, não, dá sempre para falar a verdade de um jeito ameno e gentil. Vamos lá. A gente sempre aprende a falar a verdade, mas por que a verdade ela Sofre. gera tanto sofrimento, Exato, porque né? vai machucar. A gente não está muito preparado, ser humano, para todas as verdades. E tem umas que nem devem ser ditas mesmo, porque são falta de educação, desrespeito. Tem coisa que esbarra no desrespeito. Então, tem verdade que a gente tem que guardar, mas aquelas que precisam ser ditas, às vezes são sofridas de dizer. Então, você vai ali, né, pelas beiradas. Eu sofro um pouco, às vezes. Eu também. É difícil, mas a gente tem que trabalhar isso para aprender, principalmente quando a verdade é o não. Nossa. Essa verdade é difícil, mas ela tem que ser dita. Na sua profissão, acho que você tem que falar várias verdades que machucam a outra pessoa, né? Ou dar uma notícia, aquela coisa que eu poderia ter segurado, mas eu não posso. Eu acredito que deve ser bem complicado, né? Olha, essa questão de notícia, até eu passei por uma situação, eu tive um filho, né? E o meu filho faleceu. E aí, todos os anos, quando chega a data do aniversário, eu fico bem abalada, Claro. porque, né, natural. E aí aconteceu uma situação de feminicídio no dia do aniversário do meu filho, morto, né? E eu tive que noticiar a morte da filha para a mãe. Nossa. Então, eu tive que engolir, segurar o que estava dentro, esconder a verdade ali, porque eu não consegui dizer na hora que a filha estava morta. Criei uma situação para preparar aquela mãe até eu conseguir contar tudo, né? A situação, mas é difícil.
Nossa, eu sei que a gente está chegando no final, mas eu acho importante pontuar uma coisa. Isa, você falou do homem, né? Nisso tudo. Do criminoso. Que a gente sempre vê como o demônio. E ele é um ser humano como nós. Sim. E ele, às vezes, num momento realmente passional, daquela raiva, do ódio que todos nós sentimos em algum momento, ou vários dos nossos dias, da nossa vida, a gente com uma arma na mão ou com uma faca, né, se torna muito perigoso, qualquer um de nós. Esse acompanhamento psicológico, essa coisa, porque é muito estrutural, é do machismo, da sociedade, da família que ele viveu, que ele foi criado, foi a maneira como ele aprendeu. Não é que eles sejam, nem sempre, né? Mas existem casos que realmente foi aquele calor do momento e ele acabou cometendo esse crime. Esse acompanhamento psicológico acontece com a família? Você falou da mãe, de dar uma notícia para uma mãe. E os filhos que ficam? Existe? O Estado prevê algum acompanhamento, apoio a essas pessoas? Aqui em Piracicaba nós temos o CRAM, que dá muito suporte à mulher e à família. A lei, ela traz essa questão do acompanhamento para o homem, só que ainda não é colocado em prática, né? Aí tem algumas ONGs, mas do Estado mesmo não temos nada ainda nesse sentido. É isso aí. Pessoal, infelizmente a gente chegou no fim. Eu sei que tinha muito assunto aqui, mas, Sheila, a gente gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito importante para a gente. Agradecer também a Guarda Civil, que disponibilizou você para a gente um pouquinho aqui. E agradeço você que também nos assistiu, Gabi. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença, É uma delícia estarmos aqui sempre, levando informação, e informação valiosíssima. Sim. Tenho certeza que quem aqui nos assistiu, está nos assistindo, aprendeu muita coisa, assim como nós, né, Isa? Então, muito obrigada. E a gente espera vocês no próximo programa, na próxima quinta, às 11, né? É isso aí. Até mais, pessoal.